Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Michael Iari e eu estou aqui no YouTube também gravando alguns vídeos importantes sobre todo esse trabalho bonito que a medicina antroposófica faz no mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é adolescência. O que é adolescência do ponto de vista da antroposofia. E aí, para variar, é muito bonito. Adolescência, né, gente? A importância do tema é fundamental. A gente tem coisas muito lindas acontecendo nos adolescentes e com a adolescência. A gente tem coisas muito graves acontecendo. A gente tem muita luz e muita sombra. E a gente tem coisas que não podem acontecer mais, né? Então resolvi falar para a gente ter um aspecto importante assim do que é a adolescência, poder aprofundar, poder trocar mais. Então vamos lá. A adolescência é essa alteração de humores, essa alteração de comportamentos. É também uma fase de transgressão, ou seja, eu, adolescente, sinto vontade de transgredir. Isso é normal, isso é até muito bem-vindo, na verdade. Mas isso não é tão fácil hoje em dia, não é verdade? Então, é importante que a gente consiga entender um pouquinho como é que é essa fase da adolescência. Entender um pouquinho o que é ser um adolescente. Para isso, a gente vai ter que lançar mão de novo desses conceitos fundamentais da antroposofia. Você já me viu falar disso algumas vezes, né? O primeiro é a gente falar da quadrimembração. Eu vou ser muito rápido aqui, né? A gente não tem muito tempo, a gente vai ser muito rápido, mas fica comigo, olha que interessante. Para a antroposofia, o ser humano é composto de 4 corpos. O seu corpo físico, o seu corpo etérico ou vital, um corpo de vida, um terceiro corpo que é o corpo astral, que é um corpo de emoções, um corpo do psiquismo, de toda a nossa psique, e um quarto corpo, que a gente chama de eu, que é a identidade espiritual do sujeito. Todo ser humano possui 4 corpos para a antroposofia: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu. E para a antroposofia, a gente consegue entender os ciclos de vida em 7 anos. Você já deve ter ouvido falar disso também, né? Os famosos setênios. Na antroposofia, um dos jeitos de entender a biografia e a vida é entender a vida em ciclos de 7 anos. E é tão bonito porque o primeiro setênio, 0 a 7 anos, o segundo setênio, 7 a 14, e o terceiro setênio, que a gente vai falar mais aqui, 14 a 21, é a construção também desses 4 corpos. Então é tão bonito porque a gente vai entender como isso funciona. No primeiro setênio, a partir do nascimento, o corpo físico nasce. Nosso corpo físico, que eu posso medir, pegar, palpar. Esse corpo físico está sendo muito trabalhado pelo segundo corpo, esse corpo de vida, corpo etérico. Então tem um crescimento muito grande. E no primeiro setênio, o mais importante, de fato, é que esse corpo etérico, esse segundo corpo, vá construindo o corpo físico, ele vai crescendo muito. E a missão aqui central é fazer o sistema nervoso central e periférico. A missão do primeiro setênio é toda a percepção do mundo. A gente diz assim que a criança pequena, a criança de 0 a 7, é um ser sensorial. Tudo ela percebe, tudo ela agrega, tudo ela introjeta e constrói o seu sistema nervoso central e periférico. Então isso é muito característico de 0 a 7. Já de 7 a 14, o que acontece é que esse corpo etérico, nosso segundo corpo, nasce, ou seja, ele não precisa mais ficar totalmente ocupado com a construção do corpo físico. O corpo físico já foi bastante bem feito até os 7 anos de idade. E agora, de 7 a 14, o que acontece é que o corpo astral, esse corpo das emoções, esse corpo psíquico, entra profundamente no corpo etérico e no corpo físico, fazendo todo um desenvolvimento
tórax, um desenvolvimento da estatura e da repressão. E eu tenho agora uma criança de 7 a 12, 13 anos de idade, que agora começa a sentir de maneira muito mais poderosa o mundo, né? É uma época que é muito bonita, pode ser muito difícil. Ter 9, 10 anos de idade, às vezes, não é exatamente simples, exatamente porque esse corpo de emoções está trabalhando dentro do corpo etérico, do corpo de vida. Mas aos 12, 13 ou 14 é que começa, de fato, a adolescência. Por quê? Para a antroposofia, o que acontece é que agora o eu entra na história. Essa identidade espiritual que todos nós temos. E o eu entra agora profundamente trabalhando no corpo astral, no corpo das emoções. Quando o eu entra no corpo das emoções, ele entra organizando tudo, iluminando tudo. E aí fica fácil, não é? Começa a ficar interessante pensar como adolescente, então, é profundamente agora tomado pelo desenvolvimento da sua vontade. De 0 a 7, principalmente o sistema nervoso, de 7 a 14, principalmente essa questão das emoções, do encontro, da troca, que a gente vai chamar de sistema rítmico. E no terceiro setênio, 13, 14 até 21 anos de idade, centralmente vai desenvolver a vontade, toda a sua volição. Mas vai desenvolver essa volição através do corpo psíquico. Vai mergulhar essa identidade espiritual, o eu, através do corpo astral, do corpo das emoções. Então ele vai viver algo que é muito intenso. Em primeiro lugar, uma imagem muito bonita é essa busca de identidade. Exatamente porque o eu está entrando na vida. Então a identidade, quem sou eu, quem eu não sou, quem é essa família que eu estou, quem não é essa família que eu estou, né? Aonde que eu moro, que país é esse, que bairro é esse, tudo vai buscar identidade, buscar pertencimento, buscar aprovação ou desaprovação. Exatamente porque a identidade espiritual precisa amadurecer dentro do psiquismo. E o psiquismo, finalmente, precisa nascer muito mais agora de uma maneira intensa. Então, porque a vontade agora nasce, vai sendo desenvolvida, eu tenho esses polos todos, né? Eu tenho zero vontade, 1000% de vontade. Eu tenho muito sono, durmo 16 horas por dia, ou não durmo nada. Eu fico muito alegre, ou fico muito triste. É uma vivência dos polos. Porque para eu conseguir ser um adulto relativamente saudável, eu preciso conhecer os polos da minha alma. E para conhecer os polos da minha alma, eu preciso ser adolescente, ou seja, eu preciso adolescer, fazer a vontade entrar no corpo astral, no corpo etérico e na vida, no corpo físico também, claro. E aí eu tenho essa força que é o adolescente. Talvez um de vocês esteja pensando assim, mas não tem força, tem zero força. Pois é, tem também, tem muita força. Não tem força nenhuma. Tem muito bom humor, não tem nada de bom humor. Tem muita fome, não tem nada de fome. Tem muita alegria, tem muita tristeza. Tem muita ausência, vazios. Tem muito tudo e excessos. Tem grandes ideais para o mundo, grandes ideais. Graças a Deus, a adolescência é uma fase que desperta os ideais para a vida, desperta os valores e os questionamentos dos valores, e ao mesmo tempo tem o consumo de muita porcaria. Não é assim? Ao mesmo tempo, tudo agora ao mesmo tempo. Então, por que mesmo? Porque o adolescente precisa ser este ser que experimenta os polos, experimenta a própria vontade, tem essa força de transgressão exatamente porque quer conhecer tudo e quer desenvolver a própria vontade com o próprio pensamento, com o próprio sentimento e ser dono da própria vontade. Então, é muito bonito, né? Nisso entra as questões também clássicas do que é o surgimento mais
de maneira agora mais expresso mesmo, mais óbvio da sexualidade. A sexualidade agora realmente nasce. 14, 15, 16 anos, ela realmente nasce. Nasce também, além das questões da sexualidade, que são muitas e muito importantes, essas questões mesmo relacionadas ao poder, né? Como é que funcionam os jogos de poder? Como são as hierarquizações? Como é que são as relações de poder no mundo? Isso também é muito em relação à adolescência, questionar a autoridade, perceber as hipocrisias, não é assim? Admirar profundamente, às vezes, um professor, uma professora, não é? Ficar com muita raiva, ficar muito revoltado com alguma coisa que acontece, alguma injustiça. Então, esse jogo é muito característico da adolescência e é uma fase profundamente importante porque ao treinar essa vontade, a gente vai ter, digamos, um adulto que consegue exercer a própria vontade, um adulto que conhece um pouco mais das suas emoções, aquela pessoa que não teve uma adolescência, né? Foi impedido de ter adolescência, vai fazer pequenas adolescências depois na biografia, né? Então é importante fazer a adolescência acontecer para que o adulto consiga ter autoconhecimento. Ele experimentou as coisas, ele transgrediu, ele obedeceu, ele criou o próprio pensamento, para finalmente, essa imagem que a antroposofia traz, para finalmente aos 21 anos de idade nascer um adulto, né? Aos 21 anos de idade, se tudo dá certo, nasce um adulto. Mas isso é história para um outro vídeo. Então espero que vocês tenham gostado do que é ser adolescente do ponto de vista da antroposofia.